Então, meus amigos e meus irmãos, a Rússia de hoje não é aquela Rússia comunista, aquela Rússia que a mídia e o sistema de comunicação desse mundo e as pessoas, as escolas, a educação nos ensinou, que é uma Rússia comunista, que ela continua comunista hoje, chama o Vladimir Putin, os seus políticos de marxista, essas coisas todas. Não, isso não é nada a ver mais. Acabou isso aí. Isso aí desde 1985 a coisa vem mudando e hoje a Rússia é uma nação totalmente diferente daquilo que a gente aprende aí através das mídias, através da internet, totalmente diferente. A Rússia de hoje é a nação que está sendo usada por Deus para intervir o anticristo e a besta, para que não suba antes do tempo determinado por Deus. É isso que está acontecendo hoje. A Rússia de hoje é uma nação cristã evangélica. E como Estado ou governo, é mais cristã do que todas as nações do mundo. Eu estou estudando a Rússia desde 2013. Comecei a desconfiar que a Rússia atual, a Rússia não é o que a mídia e todo mundo diz ser. Descobri que ela não se encontra mais sob o governo ditador comunista, marxista, etc., leninista, que todo mundo fala. Mas sim, a Rússia de hoje tem um governo democrático com leis e determinação baseada nos valores cristãos. E que logo ela iria lutar contra o anticristo, o que já está acontecendo. Como vocês podem ver na mídia RT, no canal de televisão da RT Espanhol e outros canais, já que está guerreando contra o anticristo. A Rússia de hoje está guerreando contra o anticristo e a besta. E está fazendo a parceria com Israel para guerrear contra a besta e o anticristo. Basta ver nas notícias internacionais envolvendo o ISIS, anticristo da besta, que é o Islã, e como vocês podem ver, aquilo que muitos falavam, que Rússia, como eu tenho falado também no vídeo anterior a esse, que Rússia não é Gog e Magog, e vocês observem que até então, todo mundo, os sábios, os estudiosos, os teólogos do mundo inteiro, sempre apontam como a Rússia sendo Gog e Magog. Não, muito pelo contrário. Se nós formos ver hoje, e o histórico da Rússia de 1985 para cá, ela é outra Rússia, é outro povo. Não tem nada a ver com aquele povo comunista lá. Não quer dizer que lá não tenha um partido comunista. Lá tem o Partido Comunista, assim como nós também temos aqui, que no caso é o PT, e mais 3 ou 4 partidos da extrema esquerda aí. São todos comunistas. Se você for olhar para eles, a maneira que eles agem e como se comportam, são todos comunistas também. Então, mas o governo em si da Rússia é um governo mais voltado para os cristãos, para os valores, conservadores, aquela coisa toda. Então, eu vou falar aqui o primeiro tópico que eu falei, conhecendo a Rússia como um país que tem um governo mais cristão que o Brasil. Vamos passar aqui para baixo. Vamos passar para baixo aqui, ó. Em setembro de 2009, o primeiro-ministro Vladimir Putin fez um discurso na Polônia, a qual afirmou que o destino da Rússia foi prejudicado pelo regime totalitário, referindo-se à era stalinista. Putin também criticou Stalin muitas vezes. Em dezembro de 2013, Putin descreveu Stalin como não sendo pior que a astúcia do ditador militar do século XVII inglês Oliver Cromwell. Você pode ver isso na enciclopédia da inglesa, no caso, do idioma inglês. Então agora aqui vocês vão saber por que eu entendo, que eu descobri que a Rússia não é mais a mesma. Vamos ver o que está acontecendo hoje, atualmente. Eu quero mostrar esse link para vocês aqui, e vocês vão conhecer esses links aqui, onde vocês vão ver por que a Rússia hoje é um país cristão. Este vídeo aqui, ó, por exemplo, esse rapaz aqui, esse personagem que está fazendo o papel do rapaz,
ele teve a visão de Jesus na época, uns 20 anos atrás. Suddenly a map came in front of me. Ele não estava sonhando e nem dormindo. Ele teve uma visão real de Jesus. Jesus se manifestou a ele. E ele estava acordadíssimo. Ele estava deitado, depois ele acordou e teve a visão de Jesus. That filled the whole room. Jesus convida ele para levar ele, chama ele bem-vindo à Rússia, quando ele vai viajar para a Rússia. E Deus dá uma missão. And the whole map began to violently shake. Há 20 anos atrás, olha, And this angel began to communicate. primeiro aparece um anjo e depois aparece Jesus, aparece para ele. And it was a throne, it was a chair. I could even draw a picture of the chair. It's that real to me. And seated in that chair was Jesus. And Jesus began to speak to me about my ministry. I was on my knees because I had already gone to my knees in prayer. And the Lord reached out and took my hand. Ele fundou a igreja. And he took one hand at a time, and I say that he sandwiched my hands. He put one hand on top, he put another hand underneath, and he said, see, today I give to you. Aqui é uma representação que eles fazem, mas foi exatamente isso que aconteceu. E Jesus dá as missões para ele e vai acompanhando o ministério dele. Hoje, nessa época que ele fez, aqui em 2015, ou antes um pouquinho, ele já tinha 600 e poucas congregação na Rússia, e o primeiro canal evangélico, de TV evangélico na Rússia, é desse evangelista aqui. Então, por aí, você vê o quanto que em 20 anos a Rússia não foi evangelizada só por esse irmão. Entende? Então, vocês podem perceber tranquilamente que a Rússia, que tem muitos evangélicos na Rússia. Agora, veja bem, Rússia, vou mostrar só os links aqui, só os títulos e os links para vocês. Depois vocês vão baixar esse arquivo aqui, que eu vou colocar, que está na nuvem, né? Está na internet, e vocês vão baixar. E depois vocês vão acompanhar, estudar todos eles. E vocês vão conhecer a Rússia melhor hoje. E assim vocês conhecem a história que está se desenrolando hoje na questão das profecias. Rússia, presidente promete proteger os cristãos contra a perseguição e os ativistas gays. Olha só, aqui no Brasil é o contrário. Putin, defensor da fé cristã e da imoralidade. Rússia, líder religioso apoia Putin para presidente. Putin, América é ateu, se desviou dos valores cristãos. Aqui é uma matéria que o Vladimir Putin chama os Estados Unidos de ateu agora, porque eles se desviaram dos valores cristãos. Se Putin está fazendo essa observação, com certeza ele é uma pessoa cristã. E como ele diz em outras matérias que você vai ver, que ele trabalha em cima dos valores cristãos, adotou os valores cristãos para a Rússia. Então ela jamais poderia ser ateu ou lutar contra Israel ou contra os cristãos. Muito pelo contrário, sempre falei já 2 anos atrás que a Rússia iria lutar a favor dos cristãos e contra a Gog e Magog. E não ela, Gog e Magog. Ela ia lutar contra aqueles que estão sob a influência de Gog e Magog. E que Gog e Magog está localizado na região da Turquia, segundo a Bíblia. Olha aqui, o renascimento da Rússia dá esperança para a América. Olha, renascimento da Rússia dá esperança para a América. Vocês vejam que a própria América, os americanos, têm esperança através do presidente da Rússia, através da Rússia. Olha só como é que é a coisa. A Rússia, olha esse aqui, a Rússia declara a guerra santa no Estado Islâmico, o anticristo. Evangélicos, olha esse outro aqui, evangélicos russos, como a maioria dos russos, dão graças a Deus por Putin. Entende? Olha só, quem está com Deus agora? A Rússia diz que é os Estados Unidos. Putin se apodera da emissão de valores tradicionais. Vamos para frente aqui bem rapidinho. Aqui, onde está? Valores tradicionais. Olha aqui. O secularismo ocidental versus reavivamento cristão russo. É uma matéria. Reavivamento grande na Rússia. Poder da religião. Com a ajuda de Putin, a igreja russa cresce como força política. Olha só. A igreja cristã cresce como força política. Você vai ver essas matérias aí. Cristianismo na nova Rússia. Uma Rússia nova, que é uma Rússia democrática agora. Nada a ver com marxismo, com comunismo, nada a ver. Isso aí é coisa da mídia, do anticristo, Satanás, que põe na cabeça do povo.
Graças a Deus por Rússia. Sem a Rússia estamos condenados, diz os cristãos coptas da Síria. Controvérsia olímpico de Putin, você tem que ler essa matéria também. Os evangélicos russos apoiam totalmente Putin. Olha só para você ver. Então, como que é a coisa? A América é ateu, moralmente corrupto, diz Vladimir Putin, nesse link aqui. Por que os americanos conservadores admiram Putin? Então você entra na matéria e vai ver por que os conservadores americanos admiram o presidente Vladimir Putin da Rússia. Quem é ateu agora? Então aqui temos 4 links, existe mais, vai achar centenas de links lá, mais ou menos parecido aí. Quem é ateu agora? Então a Rússia não é ateu. Ateu agora está os Estados Unidos, considerado como ateu, porque eles se desviaram, assim como o Brasil, dos valores cristãos. Ou seja, os cristãos se uniram ao governo e o governo colocou só leis anticristo, antibíblica para o Brasil. Isso graças aos cristãos corruptos que se vendem pelo governo comunista e ateu como esse nosso aqui. Os cristãos devem rejeitar o cristianismo de Putin? Leia essa matéria e você vai conhecer. Putin se apodera da emissão de valores tradicionais para a Rússia, né? Então você vai ver isso aí também. O presidente russo, mais uma vez aqui, o presidente russo defende cultura cristã e valores ocidentais, condena politicamente e valores ocidentais condena o politicamente correto. Então veja bem, então Putin é a favor da cultura cristã, dos valores ocidentais e condena o politicamente correto. Então você vê como é que é a coisa, né? Totalmente inverso do que muitos falam. Câmara dos Deputados da Rússia aprova projeto de lei proibindo. Aqui está proibindo alguma coisa a ver com, eu não lembro o que, mas parece que é alguma coisa a ver com homossexual, com casamento gay, alguma coisa assim. Não tenho bem certeza, mas é por aí. Aqui, repete aqui, é uma outra notícia, né? Uma outra matéria. Mas olha aqui, Parlamento Russo, aqui é a Câmara dos Deputados. Então, lá é um país democrático. Câmara dos Deputados aprova o projeto de lei. Tá vendo? Então foi feito democraticamente esse projeto de lei. Parlamento também proibirá a adoção de casais homossexuais. Então, você veja bem, tudo contra o que a Bíblia condena. Lá as leis é contra. Aqui no Brasil é a favor. Tudo que a Bíblia condena aqui, os cristãos aceitaram e deixaram acontecer. Depois da legalização do casamento gay na França, a Rússia pode impedir franceses de adotarem crianças russas, tá vendo? Nem outros países podem adotar criança russa se tiver leis de gays, aprovando o negócio de gays lá no país deles. Aqui está um link do YouTube, Vladimir Putin, cristão na fé, em suas próprias palavras. Putin fala pela primeira vez, sobre a sua fé e batismo. Putin e da cruz. Daqui fala Putin e da cruz. Cresce na família tradicional. Putin em serviço de noite de Natal na igreja de Santo, o nome da igreja lá, Marte e Antonina de Roma, na periferia de Kostroma, em Central Rússia, na Rússia Central, por vir no centro da Rússia. Aqui tem outro lugar também, né? O patriarca lá dos cristãos lá abençoou o presidente Vladimir Putin. Mais de 65 mil russos defendem a igreja. Amigos motoqueiros de Putin apoiam a igreja. São fé russo de Putin. Putin sabe sobre mártires cristãos que foram mortos pelos comunistas. Então Putin sabe disso. Estes mártires, segundo o próprio Putin, estes mártires haviam superado a besta, né? Cristo ressuscitou. Então ele faz esses comentários aí nesse vídeo aí. Então é bom vocês assistirem. Batismo com o Espírito Santo na Rússia. Aqui a Igreja Universal, uma pessoa que teve uma experiência com o batismo do Espírito Santo lá na Rússia, está dando testemunho. A Igreja Evangélica na Rússia, lá tem a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Assembleia de Deus, todas as denominações que tem no Brasil, quase a maioria delas, as maiores, tem lá também. Igreja Cristã Corpo e Família, festa da colheita do pastor Oswaldo Russo. Os russos defendendo o cristianismo, veja o que o presidente Putin está fazendo. Então é bom você olhar. Projeto Rússia, Jeová Nissi,
São projetos brasileiros que tem na Rússia lá, vários brasileiros também estão na Rússia. Então aí, ó, Assembleia de Deus, Igreja da Unção, Uma Semente para a Rússia, projeto também brasileiros que estão lá. Que tem tem várias denominações brasileiras lá, missões lá. Agora eu vou falar sobre um outro tópico aqui. Mostrar para vocês, quero que vocês depois vejam. Você vai receber baixar esse arquivo, que tem todos esses links aqui lá, aí no seu computador. Segundo tópico. Atualmente a Rússia é a única nação do mundo que está protegendo os cristãos e judeus dos rebeldes da Síria e terrorista ISIS. Putin tem trabalhado para que as outras nações façam a mesma coisa. Você vai vendo os links aqui abaixo. Então o que acontece? Por que tem alguns países aí, Barack Obama, até inclusive eu não falei isso aí, mas eu vou falar, Barack Obama é um cavalo de Troia do Islã colocado nos Estados Unidos, introduzido nos Estados Unidos pela Arábia Saudita, Turquia e Catar. Entende? Foi colocado lá para destruir os Estados Unidos, para perseguir os cristãos e tomar a nação dos cristãos judeus e transformar os Estados Unidos numa república islâmica. E também para poder, através da potência que é os Estados Unidos, poder também ajudar a levantar o anticristo, né, a perseguir os cristãos e os judeus. Então você vai perceber isso aí após você entender tudo que está acontecendo aqui. Conhecer o Barack Obama como ele é de verdade. Então tá aqui, ó, links aqui, ó. Putin, Rússia, Turquia. Esse vídeo aqui eu dei hoje. Nós estamos no dia 24/11. É o vídeo de hoje. Chegou Putin, fala, Rússia, Turquia apunhalado pelas costas. Ou seja, a Turquia apunhalou a Rússia pelas costas. Então você vai ver no YouTube aqui. É isso aqui, ele está falando. Com essa derrubada do avião que aconteceu lá na fronteira da Síria com a Turquia. A Turquia alega que invadiu a área deles, mas o Putin prova que não invadiu. Está lá os mapas, tem as notícias aí para você ver. Ataques aéreos russos destruíram 472 alvos terroristas da Síria em 48 horas. Entendeu? 1000 petroleiros em 5 dias. Então está nesse link aqui. Então você vê que a Rússia é a única que está atacando. Esse aqui são notícias de ontem, de hoje, antes de ontem, algumas aqui. Vladimir Putin está em oposição contra a nova ordem mundial, essa que já é antiga. Putin explica como os Estados Unidos criaram o ISIS. Então, se você quer ver como que os Estados Unidos ajudou a criar ISIS, na realidade, os Estados Unidos não é bem os Estados Unidos. A gente diz que é os Estados Unidos, por quê? Porque os Estados Unidos é que colocaram o Barack Obama lá, se venderam também, como aconteceu aqui no nosso caso. Se vendemos para o PT e ajudamos a colocar o PT e agora estamos aí sofrendo. Então lá é a mesma coisa. O povo lá, sem entender, sem conhecer as coisas, sem ter, buscar uma santificação do Senhor, né, sem entendimento, acabaram colocando o Barack Obama lá como um cavalo de Troia para destruir, ou seja, matar eles próprios. Vladimir Putin insiste na criação de uma grande coalizão contra o Estado Islâmico. Isso foi há cerca de 1 ou 2 meses atrás, quando ele fala na verdade foi em setembro, outubro, novembro, em outubro, que foi ali no encontro da ONU, esse último que teve agora, 1 ou 2 meses atrás. Os únicos que estão lutando contra o terrorismo são Assad e Putin, ou seja, o presidente da Síria e Putin. Não tem outro. Quando o Barack Obama fala, e outros falam que estão atacando o Estado Islâmico, é mentira. Você vai confirmar se tem um terrorista atacado por ele. Não tem nenhum, é só a mídia que faz isso aí, só para mentir. Entende? A Bíblia diz que o anticristo é mentiroso mesmo, então é uma coisa que ele sabe fazer é mentir. Putin revela que há 40 nações, olha só, gente, que coisa importante que Putin descobriu, a favor dos cristãos e do planeta. Putin revela que há 40 nações que estão apoiando financeiramente ISIS, o Estado Islâmico, e muitos deles são membros do G20, inclusive o Brasil. O Brasil está apoiando, né? Vocês sabem. Quem não sabe, porque não quer saber, mas está aí. Então está nesse link aqui, depois vocês pegam e vão ver. Assad, que é o presidente da Turquia, da Síria, na luta contra o Estado Islâmico, a Rússia alcançou mais de
mais do que os Estados Unidos, a coalizão em um ano, ou seja, a coalizão dos Estados Unidos em um ano. Então, a Rússia, em um mês, ela teve mais sucesso do que os Estados Unidos em um ano, para perseguir, porque na realidade os Estados Unidos não pegou nenhum terrorista, pelo contrário, ele financiou, ele treinou os terroristas lá para matar os cristãos. O Vladimir Putin fala para o embaixador turco, né, da Turquia, diga ao seu ditador, presidente, olha só o termo que ele usa, ó, diga para o seu ditador, presidente, que é o Erdogan, presidente da Turquia, ele pode ir para o inferno junto com os terroristas. Aqui eu coloquei abreviado porque tá os terroristas, os rebeldes e os terroristas, que são anticristos, que são os que estão matando os cristãos, tanto da Síria como de toda a região ali. Turquia condena a Rússia de combater o Islã na Síria, exorta o Ocidente a aceitar ISIS. Então tá vendo, ó, então o presidente da Turquia, que eu falei que é onde está Gog e Magog, ele está exortando, condenando a Rússia de combater os terroristas, os anticristos que estão matando os cristãos, e exorta os países do Ocidente a aceitar o ISIS, como a Dilma está aceitando aqui, está em comum acordo com eles, porque a Dilma é anticristo, né, um governo anticristo que nós pusemos sobre nós, então está aí. Então você vai confirmar isso aqui vendo as matérias, estudando bem. Olha aqui, ó. Eu coloquei aqui, Daniel 11 revela a localização geográfica da ascensão do anticristo ao poder. Você vai ver isso daqui. Essa matéria aí, Daniel 11. Aquilo que a gente tem falado também nos nossos vídeos, no vídeo do meu canal aí. O porta-voz do Ministério da Defesa russo confirma que as forças aéreas russas já realizaram 2 sessões de treinamento com os nossos parceiros de Israel. Olha, pessoal que diga aqui, eu quero fazer uma observação, gente, que muitas pessoas aí, como eu falei no início, os estudiosos, os teólogos do mundo inteiro, ainda continuam falando ainda que Rússia é Gog e Magog, olha só, e que ela vinha atacar Israel, olha só o que está acontecendo aqui, ó. E nós estamos nos últimos dias, nós estamos exatamente na época de Gog e Magog, olha o que está acontecendo aqui, né? O porta-voz do Ministério da Defesa russo confirma que as forças aéreas russas já realizaram 2 sessões de treinamento com os nossos parceiros de Israel. Israel está fazendo parceria para combater o terrorismo e os inimigos de Israel junto com a Rússia. Então a Rússia está ajudando Israel a se defender dos inimigos de Gog e Magog, e não Rússia Gog e Magog. Então, gente, pelo amor de Deus, comece a ensinar corretamente as coisas, comece a observar o que está acontecendo no mundo, né? Para que você não saiba, eu tenho o link, eu não coloquei, eu acredito que eu não coloquei aqui, mas a campanha, você vai ver no meus blog lá, a Turquia fazendo campanha, agora em maio desse ano, 2015, campanha para reunir todos os Estados islâmicos para invadir Israel, que é justamente a Gog e Magog, que eles falam que eles vão praticar o maior holocausto da história da Terra. Então, estão aprontando já, reunindo as pessoas, chamando as pessoas de todos os muçulmanos do planeta para invadir Israel e saquear Israel. Eles falam libertar, o que eles querem é tomar o despojo lá, como diz em Ezequiel 38, 39. Eles estão fazendo isso aqui já. E a Rússia defendendo Israel junto com Israel. Aqui, ó, Rússia e Israel, ó, outro link aqui, ó. Rússia, esse aqui, ó. Rússia e Israel começam exercício de treinamento conjunto para voos seguros sobre a Síria. A Rússia planeja aumentar ataques aéreos a 300 por dia. 300 não sei o que por dia, também não reparei bem ali. Olha essa outra aqui, ó. A missão de Putin para destruir rivais ISIS em Rússia destrói 70 alvos em apenas 24 horas. Alvos do anticristo, do Estado Islâmico, que estão matando e degolando os cristãos já na região toda ali, no mundo inteiro até. Se for olhar as notícias internacionais, você vai ver que é no mundo inteiro. Mais de 800 mil refugiados querem regressar à Síria, depois que Putin começa a expulsar o Estado Islâmico, a detonar eles estão voltando para a Síria. Os cristãos, a maioria cristãos. Olha agora, aqui nesse link você vai ver mentiras, 3 mídias mentiras sobre os refugiados sírios. Aqui diz assim, ó, eles não são refugiados. Então aquilo que a gente vem falando aí há uns 6, 8 meses atrás,
antes das mídias nacionais aqui do Brasil começarem a falar, a gente está falando que os refugiados é uma armação para encher de Islã nos países do Ocidente, em todos os países da Terra, na verdade, para eles poderem começar a invadir e tomar conta. Em suas próprias palavras, prova de áudio que Barack Hussein Obama é um muçulmano. Então, outra coisa que eu quero falar aqui, eu não sei por que está aqui esse troço, não era para estar, mas está aqui. Então foi feito, a gente tem aí os vídeos e as imagens falando, as matérias falando que Barack Obama é um muçulmano. Aquilo que nós falamos, que eu venho participando de alguns sites no Notícias já há uns 2 anos e pouco, nos comentários, dizendo que Barack Obama é um cavalo de Troia, que eu descobri isso em final de 2013. Não, final de 2012 eu descobri que Barack Obama era um cavalo de Troia, porque eu não me conformava com os Estados Unidos não deixar de defender Israel e ajudar Israel, e passou a ajudar os terroristas do ISIS lá e os rebeldes. Então, naquela época eu descobri bem certinho, e final de 2012, início de 2013, eu descobri pelas mídias internacionais que Barack Obama era do Islã e é um cavalo de Troia que entrou lá para destruir os Estados Unidos, que a política dele é de mudar as leis e os costumes, assim como está acontecendo aqui no Brasil e em outras partes do mundo, em alguns governos que é anticristão, como o nosso aqui, infelizmente, está sendo anticristão. O amor de Obama para a jihad e ódio para os cristãos. Então, o Obama ama a jihad e tem ódio para com os cristãos. Você vai ver nesse link aí. A Rússia bate 60 metros, terror em 24 horas na Síria. Terror que ele está combatendo o Estado Islâmico lá, os anticristos, que estão tentando invadir. Nova evidência revela: Putin está destruindo o ISIS enquanto Obama está ajudando o ISIS. Então você vai ver isso aqui nessa matéria. A evidência: Putin está destruindo o ISIS, o Estado Islâmico, enquanto Obama está ajudando. Aqui, ó, um link, matéria aqui. Rússia reivindica 380 alvos ISIS na Síria desde o início do bombardeio. Isso aqui faz tempo já, essas matérias aqui. Israel irá fornecer, olha, outra ajuda de Israel aqui, ó. Israel irá fornecer para a Rússia inteligência sobre a posição síria, que são os rebeldes. Rebeldes e ISIS, o anticristo. Está nesse link. Israel ajudando a Rússia e a Rússia ajudando Israel. Israel apoiará a Rússia com inteligência e oposição síria. Outro link, outro jornal. Israel vai dar assistência e ajudar a Rússia na guerra contra ISIS na Síria. Tá vendo? Ó, deu contra os outros estudos teológicos aí, que Rússia seria Gog e Magog. Rússia é amiga dos cristãos e dos judeus. Comece a estudar isso aí, gente, por favor, para não falar em coisa errada. Põe minhoca na cabeça dos outros. Em nome do Senhor Jesus. Estude, se informe primeiro para poder se comunicarem aí. 100 mil cristãos fugiram de Mossul em uma só noite. Mossul no Iraque, perseguida pelos ISIS, o Estado Islâmico. Ó, 100 mil cristãos fugiram em uma só noite. Você sabe o que é isso, gente? Será que vai ter alguém como Vladimir Putin para salvar o cristianismo? Olha aqui uma pergunta aqui nesse site esse site aqui, esse é um blog, um site de notícia, daquele ex-terrorista da Al-Qaeda, que se converteu a Jesus e descobriu que o Irã é a besta. E é esse cara aqui, ó, você entra lá, você vai saber receber, ó, e aqui também ele está falando, ó, no site dele, ó. Israel vai dar assistência e ajudar a Rússia também. Então tem vários sites falando isso aí. Ó, aqui agora, nesse mês passado, quando Putin na ONU fala contra o terrorismo ISIS e dando apoio a Assad. Putin como chave pacificador da ONU em 28 de setembro de 2015. Você vai assistir esse daqui, gente. Preste atenção. Você clica lá para traduzir no português, tem legenda, você vai ver em português isso aí. Putin insiste na criação de uma grande coalizão contra o Estado Islâmico. Na época ele fala ali, 1 mês atrás, 2 meses atrás, né? Foi em setembro, outubro, não me lembro. Acho que 28 de setembro. Aqui, você vai ver aqui, ó, essa matéria que está aqui em cima. Você vai ver aqui nesse blog aqui, ó, esse blog aqui, eu traduzi 2 matérias, peguei 2 matérias, dois jornais, duas televisão, canal de televisão, e traduzi para o português. Não está uma tradução perfeita, mas está aí explicando. E o Oitavo Império está explicando, falando tudo aquilo que Vladimir Putin está defendendo, os valores cristãos,
tentando fazer uma pacificação no planeta, que eu acho meio difícil, né? Tentando arrumar uma coalizão de várias nações contra o Estado Islâmico, contra o Anticristo. Ele está querendo ajudar a coisa, ele tá contra o Anticristo, 100% Anticristo, e é a única nação, é a nação que está encabeçando essas coisas aí, como você vê aqui, ó. Ele quer, o Putin insiste na criação de uma grande coalizão contra o Estado Islâmico, ou seja, contra a besta, contra o Anticristo. Olha novamente aqui embaixo, Putin, o Estado Islâmico tem planos, olha só o que ele descobriu. O Estado Islâmico tem planos para ameaçar Israel, a Rússia e a Europa, tá vendo? Então, Putin está junto com Israel, contra o Anticristo, contra a besta, e não a favor, gente. Olha aí a prova, por favor. Preste atenção, leia muito, veja muito essas coisas aqui, essas notícias, esse negócio internacional. Você tem que prestar atenção para daí poder dar um estudo bíblico, porque é triste você dar um estudo bíblico aí na tua igreja, na tua denominação, e depois você olha para fora, vai olhar no jornal das coisas que estão acontecendo, exatamente o contrário daquilo que nós pensamos, que você pensa. E pior ainda, induzindo pessoas a trabalhar assim, do lado errado do Anticristo, sem saber que está trabalhando para o inimigo, que está ajudando o inimigo, que está criando cobra para morder vocês próprios, nós próprios, vamos dizer assim. Então é importante a gente estar informado das coisas para depois ensinar a gente. Não sai ensinando, falando sem antes ter conhecimento. Então tá aqui, ó, você viu aqui nesse aqui, ó, Putin, né, mais uma vez eu vou refrisar, Estado Islâmico, ele descobriu lá, através da inteligência da Rússia, o Estado Islâmico tem planos para ameaçar Israel, a Rússia e a Europa. Obama, olha aqui, essa aqui é nova, essa notícia aqui não faz uma semana que eu coloquei agora, nesse dia aqui. Obama destinou 700 milhões de dólares em armas para armar o rebelde anti-Assad, ou seja, para ir contra os cristãos e contra Israel. Rapidamente cairá nas mãos do Estado Islâmico, ó, porque dos rebeldes passa para o Estado Islâmico. Aliás, eu quero fazer um comentário aqui, gente, nessa matéria aqui. Era para mim ter feito antes, eu vou fazer agora. Né? Talvez até eu fiz, não me lembro. O motivo dos rebeldes é justamente para tirar o presidente Assad, que está hoje na Síria, para que através, quando cair esse presidente, a intenção de Obama, que é do ISIS, do Islã, a Turquia, que é onde está Gog e Magog, Arábia Saudita e Catar, esses quatro aí. Então veja bem, Catar, Arábia Saudita, Turquia e Obama. Eles querem montar o Império Otomano, entende? Que é um sistema de governo através do califado, que foi, na realidade, o sétimo império, que aconteceu por volta de 1299, 1300 mais ou menos, quando ele derrota o rei de Roma em Constantinopla, quando a capital de Roma tinha mudado para Constantinopla, começa então o Império Otomano, e eles matam o rei de Roma lá, e daí eles começam a governar, e esse Império Otomano dos turcos, ele fica até mais ou menos 1923, quando são derrotados na Primeira Guerra Mundial. É o império mais sangrento, mais violento, mais bruto, mais monstruoso que toda a história da Terra já teve. Entende? Eles estão voltando com esse império. Então o objetivo de invadir, o motivo da invasão da Síria e tirar o governo Assad da Síria é justamente porque a Bíblia diz que a invasão de Israel vai acontecer através da Síria, da nação da Síria. Então é por ali que a Bíblia diz que entra o inimigo, o anticristo. Então eles têm que tomar a Síria para fazer parte deles, da Turquia, do império ali, daquele império que vai acontecer hoje, do Império Otomano. Então é por ali que eles vão fazer a invasão, conforme a Bíblia diz, para invadir Israel, pela Síria. Esse é o motivo, o único motivo dessas guerras que está acontecendo lá. Putin chama a atenção de Obama por armar e treinar recrutas para ISIS terrorista. Então esse aqui, que Putin está falando aqui, são coisas que nós falamos já no nosso blog, ali que eu tenho, no oitavo Império. Eu tenho falado isso aqui já faz quase 1 ano e meio, 2 anos, que eu tenho matéria lá que fala sobre isso aí, que, ensinando, inclusive no 1 ano, né, 1 ano e pouco, inclusive, eu cito no vídeo anterior, que
que Rússia não é Gog Magog, eu falo sobre isso aqui, o recrutamento. Olha o Vladimir Putin chamando a atenção de Obama por armar e treinar recrutas para países terroristas. Então, tanto o Obama treinou lá no Afeganistão, treinou no Iraque e continua treinando ali na própria Síria, treinava eles, e como o Erdogan também na Turquia, que a gente percebe isso aí, olhando, assistindo os vídeos deles, as notícias deles, a mesma coisa, eles mesmos. Putin fala na Assembleia Geral da ONU, discurso completo. Então, esse aqui é onde ele falou esses dias, um mês e pouco atrás. Putin emerge como um dos grandes líderes a nível mundial. Eu acredito que hoje ele é o maior líder mundial, politicamente falando. Né? E do lado do bem. O mais importante é que ele está do lado do bem, do lado de Deus, do nosso Deus, do lado do Senhor Jesus Cristo, defendendo os cristãos, política de família, política baseada nos valores bíblicos, entendeu? Conservador, um homem corretíssimo. A Rússia reafirma apoio a Assad e toma a iniciativa de conversações. Então, olha lá, quando ele resolve apoiar a Síria, que o Assad, o presidente da Síria, foi pedir ajuda para ele. Vladimir Putin confirma o envolvimento militar da Rússia na guerra civil na Síria. Olha, aqui já está, né, já está confirmado. Putin critica que é ilegal o apoio dos Estados Unidos para os militantes rebeldes. É outra notícia, né, que o Vladimir Putin, a Rússia, está criticando, né, contra o Barack Obama, dar apoio militar para os rebeldes da Síria, que é o que estava acontecendo. Na realidade, estavam treinando os rebeldes para derrubar o presidente da Síria, para poder invadir Israel. Então, é isso que está acontecendo. Na realidade é isso, exatamente isso, sem margem de erro. Os Estados Unidos simplesmente gritaram Putin, né, se irritaram com Putin sobre ISIS, como soldados russos se juntam à luta na Síria. Ou seja, eles não gostaram, os Estados Unidos não gostou de a Rússia tá destruindo os campos de concentração do Estado Islâmico, dos anticristos lá, né? A Rússia continua a dar apoio militar ao governo de Assad, diz Vladimir Putin. Ela vai continuará dando apoio ao governo de Assad, diz Vladimir Putin. Putin emite um ultimato à Turquia. Putin emite um ultimato à Turquia, que é Gog Magog. Turquia está sendo... o poder de Gog Magog está sobre a Turquia. Putin emite um ultimato à Turquia, pedindo o fim de todo o apoio militar para os terroristas. Então o que acontece? O presidente da Rússia está pedindo que a Turquia pare de dar apoio militar para os terroristas ISIS, para que eles parem de matar os cristãos, vamos dizer assim. Olha só, então, mais uma vez, Putin lutando e guerreando politicamente, guerreando contra o anticristo, contra Gog e Magog, literalmente contra Gog e Magog, baseado no meu estudo do vídeo passado. Está confirmado hoje aí. Então, todos esses links aqui, gente, vão confirmar o que eu falei no vídeo passado. Agora, a realidade da coisa, os fatos estão aí. 60 minutos de Putin. Assad combate o terrorismo e apoiado pelos Estados Unidos, lutadores participam do ISL. Ou seja, está tendo uma entrevista aqui com Vladimir Putin a respeito de quem está combatendo o terrorismo e quem está apoiando o terrorismo na Síria. Exército russo começa a destruir o Estado Islâmico na Síria. Quando eles começaram, observe esse aqui, ó. A Rússia está proibindo o Islã? A Rússia parece estar tomando movimentos sérios para combater a radicalização dos muçulmanos dentro de sua fronteira. Eu inclusive já recebi notícias há tempo atrás que o Vladimir Putin proibiu o ensinamento, qualquer propaganda do Islã dentro dentro da Rússia. Lá o Vladimir Putin proíbe, principalmente nas escolas. A Rússia contra minar a legitimidade de outras nações, como extremamente perigos que poderiam levar a um colapso de toda a arquitetura internacional. Putin, o pacificador. A difamação de Vladimir Putin na mídia internacional nos torna cegos para o bem que ele faz. Você vai ver isso aqui, A difamação de Vladimir Putin pela mídia internacional nos torna cegos para o bem que ele faz. Então, tipo assim, o presidente da Rússia só faz o bem, mas a mídia internacional, ela fala mal dele, da Rússia, e põe na mente das pessoas. Agora, isso não é de se admirar, pessoal, porque é o seguinte, você vai observar, você observe que todos os governos
ruim, que derrubaram, que estragaram as nações, assim como aqui no Brasil, quem colocou eles no poder foi a mídia. Quem colocou Lula no poder foi a mídia. Quem tirou um governo que era maravilhoso, que era o governo militar, que não tinha corrupção, não tinha crime, não tinha problema nenhum, foi a mídia que colocou. A partir do que a mídia tirou o governo militar, nós estamos sofrendo aí. Porque o governo militar, se você for observar, também eles têm o mesmo pensamento do Vladimir Putin. Talvez muitos não são cristãos, mas os valores cristão bíblicos eles têm. Bem diferente de muitos, da maioria dos democratas, que se diz democrata e cristão, que fazem tudo o contrário. Entendeu? Vamos para frente. Confirmado, uma bomba causou a queda do avião. Esse aí é o de hoje. Ah, não, de hoje não, perdão, é desse dia atrás, do avião da Rússia que caiu esse dia. Vocês viram falar lá no deserto do Sinai. Ele cai lá e a Rússia descobre daí que foi uma bomba. Olha o que a Rússia diz. A Rússia confirma a bomba, derrubou o avião no Egito, jura vingança. Putin ordenou para encontrar e eliminar os autores da queda do avião. Ataque contra a Rússia, França, aliança global contra o Estado Islâmico. Então, está dando o que está acontecendo hoje. Os últimos minutos da vida de uma caravana shi'arista. Você vai ver a Rússia destruindo as caravanas do Estado Islâmico. Primeiras imagens, bombardeio, estratégia de míssil cruzado lançou fora. Lançou contra o Estado Islâmico. Tá, você vai ver aí. O governo de Obama e os Estados Unidos está ajudando a formar e treinar ISIS. A NATO é um braço militar do imperialismo dos Estados Unidos, entende? Que é o que Vladimir Putin afirma. Obama admite, o próprio Obama admite, Estados Unidos estão treinando o ISIS, que ele fala nesse vídeo. Obama pede a remoção de Assad, ele quer que Assad saia para eles invadir Israel, né, que é o que eu falei lá em cima. ISIS líder admite, estamos sendo financiados pela administração de Obama. Aqui, ó. O próprio ISIS, líder do ISIS, do Estado Islâmico, admite, estamos sendo financiados pela administração de Obama. Que é o que a gente sabe já desde 2012, quem está sabendo disso. Nova evidência revela, Putin está destruindo ISIS, enquanto Obama está ajudando ISIS. Nós já lemos esse lá em cima, então está repetindo a notícia. Agora eu vou parar por aqui, depois eu começo o outro. Ó. Terceiro Estado Islâmico é do anticristo, criado pela sétima cabeça da besta, o Islã, o sétimo Império Otomano, com um sistema de governo califado no Islã, o precursor do governo do anticristo que irá se manifestar logo